presépio, ele é uma devoção, é uma expressão da piedade popular medieval. É muito bonito isso, porque ele nasceu num tempo em que se valorizava muito a experiência do Deus encarnado, né, daquele que assumiu a nossa condição humana. Então o presépio materializa esse grande mistério da fé, que é o mistério da encarnação do Verbo. Deus se fez humano, Deus amou e assumiu a nossa condição humana. Então o presépio exprime isso, mas de uma maneira muito popular, de uma maneira muito, digamos assim, terna, afetiva, de forma que isso caiu, né, no coração das pessoas e da experiência eclesial e da fé da igreja. A palavra presépio significa estábulo, lugar onde eram guardados os animais, né, para comer. Por isso a gente tem lá a manjedoura, que é o coxo, né, dos animais. Manger em francês é comer, né, o comedouro dos animais. Então isso recorda a gente aquela passagem bíblica em que Maria e José, chegando a Belém por causa do censo, o Evangelho observa: não havia lugar para eles. Então, eles se acomodaram nesse presépio, nesse estábulo, onde nasceu o menino Jesus. E essa frase, essa observação do Evangelho é muito interessante, muito boa. Não havia lugar para eles na hospedaria. O Filho de Deus assume a nossa condição humana do lado mais fraco, digamos, da corda, né? Ele assume o ser humano ao lado dos pobres, dos pequenos, dos fracos, daqueles que não têm lugar neste mundo. Hoje, o presépio mais, digamos, contundente que a gente tem diante de nós é o presépio da Palestina, né, da faixa de Gaza. É um povo sem lugar, né? Então, Deus assumiu a nossa condição humana, assumindo esse lugar dos mais pobres, dos mais desvalidos. No Brasil, os moradores de rua, as pessoas que são expulsas de sua casa, aqueles que não têm terra para plantar, nem trabalho, nem alimentação, escola. Então, todos esses foram assumidos aí com Jesus. E os panos, com as faixas com as quais Maria envolve o menino, foram interpretados na tradição cristã como sendo as faixas da nossa humanidade. Então, o Verbo assumiu a nossa condição humana. Maria deu a ele as faixas da nossa humanidade. Isto é, ele é igual a nós em tudo, inclusive na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Igual a nós em tudo, de menos no pecado. Então, o presépio mostra isso de maneira simbólica e de maneira muito bonita. Esse menino envolvido em faixas, que lembra também, por outro lado, o Cristo morto, que foi enfaixado também antes de ser colocado na sepultura. Entre o presépio e a sepultura de Jesus, a sua morte e ressurreição, existe um paralelo muito bonito, que é muito importante. Inclusive, a gente chama o Natal de Páscoa do Natal, né? Porque ele tem esse valor também importante, porque o mistério da encarnação se liga ao mistério da redenção. O presépio, ele é um patrimônio da humanidade. Ele é um patrimônio da fé cristã, em primeiro lugar, mas ele é patrimônio de toda a humanidade. A mensagem do presépio, ela é universal, ela tem alcance, não é? É muito grande em relação à cultura, em relação às pessoas. Ele tem uma mensagem que chega até mesmo aquelas pessoas que não professam a fé cristã. Então, o presépio é uma porta de entrada, ele é um acesso. E isso faz a gente reconhecer a força do presépio que vem do próprio Deus, né?
Deus, ele se esconde na nossa humanidade. O Filho de Deus não foi reconhecido de imediato, né? Então Deus se põe escondido na nossa realidade, mesmo que a gente encontre o presépio, por exemplo, no shopping, onde as pessoas não estão interessadas em questões religiosas, ou a gente encontre na portaria de um prédio, ou a gente encontre numa escola, ou em qualquer lugar que não é presumidamente religioso, é bom que o presépio esteja lá. É bom que ele abra a porta para que o Evangelho chegue de alguma maneira, para que essa semente do Verbo chegue aonde nós não chegamos. Então o presépio, ele tem esse alcance, ele tem essa universalidade. Os materiais são diversos, a gente encontra presépios de palha, presépios de barro, presépios feitos com restos de alimento, eu já vi, né? Resto de arroz, o pessoal molda, faz uma massinha e faz um presépio muito bonito. De madeira, presépios muito sofisticados e bem feitos. Quando a gente vai à Europa, é muito bonito a gente encontrar a arte em torno do presépio, muito elaborada, muito sofisticada. Existe na Espanha escolas que vivem o tempo todo em torno do presépio, né? Eles chamam essa arte de belemismo, belemismo em referência a Belém. Então, os artistas e as pessoas que gostam de presépio trabalham o ano todo montando o presépio, preparando o presépio. Eu conheci uma comunidade em Milão que preparava o presépio desde agosto, né? Então é muito interessante essa dedicação em relação ao presépio. É claro que é um passatempo para essas pessoas, mas um passatempo de fé muito bonito. Aqui no Brasil nós temos expressões muito bonitas de presépio. Em Belo Horizonte nós temos o pipiripau. É um presépio muito querido da nossa cidade, da nossa cultura. As famílias, as crianças gostam muito de visitar e é exatamente esse o apelo, né? O presépio apela para o que há de mais verdadeiro, para o que há de mais puro, para o que há de mais belo em nós, né? Para o que há de mais inocente em nós. Então ele vem provocar dentro de nós essa criança que sabe brincar, que sabe admirar, que se encanta, né? Com a simplicidade, com as coisas boas, verdadeiras, santas. Então a força do presépio está exatamente aí. Outro elemento interessante e curioso é o elemento dos animais que estão presentes no presépio. Nós temos então o burrinho e temos também o boi. Nos evangelhos não se fala que haviam esses animais então presentes no estábulo. É uma dedução que a gente poderia fazer. Mas a gente tem uma citação bíblica que talvez explique melhor, né, por que esses animais estão presentes ali. No livro do profeta Isaías se diz que até o boi e o jumento reconhecem o seu dono. Então, eles são figurados no nosso presépio, mostrando que toda a criação, né, se admira diante de Deus, que se fez humano, que se fez carne, e reconhece o Salvador do mundo, aquele Deus que assumiu a nossa natureza humana. Então, é uma provocação, no sentido positivo, para que nós também reconheçamos Jesus como o Filho de Deus. É importante a gente reconhecer, a partir desse presépio que a gente tem nas nossas igrejas ou nas nossas casas, os muitos presépios que estão espalhados na nossa cidade. Então, seria interessante, talvez na noite de Natal, a gente andar pelas ruas e encontrar aí esses muitos presépios aonde Jesus se esconde junto com Maria e José. Nós fizemos uma experiência aqui na nossa paróquia de Santana, antes de nos propor aqui, como paroquianos, antes de tomar a ceia, fazer o prato dos nossos irmãos e irmãs que estão nesses muitos presépios na rua. Então, muitas famílias fizeram essa experiência de fazer a refeição dos moradores de rua e antes da ceia saíram para levar. Não com o que sobrava, mas com o que começava.
Então, muita gente teve contato com esse presépio. Então, o que fica aqui como sugestão também, sairmos ao encontro dessas realidades, onde o menino Jesus está nascendo de novo, nesses lugares esquecidos, remotos, onde a gente não imagina que Deus possa estar, e Ele está lá, né? O presépio vivo é esse. E o presépio que a gente tem na igreja nos provoca a isso. Ele tem uma força evangelizadora que modifica as nossas atitudes e abre o nosso coração para essas realidades outras. Que o presépio, então, possa mexer com cada um de nós.